Vamos agora então orar, né, pelos pedidos de oração. Vamos pensar, irmãos, em todos aqueles, né, que estão necessitados, né? A Bíblia diz para a gente fazer isso, isso é de Deus, né? A gente orar uns pelos outros. E os irmãos querem se manifestar, né, colocando, né? O Dom Juju está aqui com a gente, né? Tem sido alvo de oração de toda a igreja, né? Pode falar? Pela saúde da minha mãe, porta de emprego para mais. Amém. Pela saúde da Davi. De quem? Davi. Davi, o netinho. Ninguém mais. Dona Santa, né? Dona Santa, para recuperação. Ela voltou para o hospital, ela passou mal, foi no hospital, mas já está em casa de volta. Ela teve um problema de pressão, né? Mas já está em casa já, né? Amém. Eunice. Dona Lina, né? Eunice. Soldalina. Pela Regina. Eduardo. Várias pessoas da minha família que não estão com saúde e a minha cabeça. Amém. Eu ranho pelo João do Rio. Amém. Pela Regina, Ricardo. Regina, né? Também. Débora, você ora para a gente, colocando esses pedidos diante de Deus, por favor? Amém. Pela Helena também, o nome de Daniel. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, Deus maravilhoso e poderoso, estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, para ouvir um pouco mais de Ti. E obedecendo o que está na Tua palavra, nós colocamos diante do Senhor esses pedidos de oração, pela saúde das pessoas, pela recuperação das pessoas. O Senhor, mais do que nós, conhece cada um deles. O Senhor sabe o que eles estão passando, o Senhor sabe as lutas, as dificuldades. Que o Senhor possa trazer consolo, conforto, a Tua paz, que excede todo o entendimento. Que o Senhor possa visitá-los nesse momento, trazendo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua salvação, a Tua cura, para que essas pessoas possam dar testemunho de quão maravilhoso o Senhor é. Amém. E tudo isso possa ser para a Tua glória. E que o Senhor possa nos usar para mostrar ao mundo que o Senhor é um Deus poderoso e um Deus de amor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós temos alguns avisos para transmitir. Nós gostaríamos de lembrar as mulheres aí que no próximo sábado vai ter um encontro delas aqui na igreja, né? Então todas as irmãs estão convidadas, né? E as jovens também, não só as casadas, mas as jovens também, para participarem do encontro aqui às 17 horas no próximo sábado. Então, né? Guarda aí na agenda, tá? Próximo sábado. Eu queria também lembrar os irmãos que no próximo domingo nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então nós teremos 2 cultos, né? Um culto de manhã e depois o culto da noite, tá? Tem mais algum aviso? Os visitantes hoje, visitante pela primeira vez, quer apresentar para a gente, filho? É a Maria Luísa? É namorada? Esposa? Olha, gente, eu pensei que você era solteiro. Não ouvi. Semana passada. Então tá certo. Na semana passada. Olha que bênção, né? Sejam bem-vindos. Vamos aproveitar, vamos orar por vocês, pelo lar de vocês, né? Vamos orar então? Vamos. Pai querido, Deus bondoso, nós queremos, Senhor, te agradecer pela vida dos teus filhos, pela união deles, Pai. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue, Pai, dia a dia, Senhor, cuidando deles, cuidando do relacionamento deles, Pai, abençoando, suprindo, ó Deus, cada uma das necessidades deles em Cristo, como o Senhor prometeu, Pai. Ó Deus, Senhor, derrame sobre eles a Tua graça, no lar deles, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por eles estarem aqui conosco, Pai, e muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, nós vamos dar oportunidade então para os da classe catecume, os jovens, né, dirigidos às suas classes, e os adultos aqui comigo. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 22, aliás, 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Tá? Apocalipse, capítulo de número 21. Eu quero convidar os irmãos a lermos, fazermos a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 8, tá? Apocalipse capítulo 21, do primeiro verso até o verso 8, e hoje nós vamos nos deter aqui no verso 8, e a semana que vem, na outra semana, nós vamos estar falando sobre a Nova Jerusalém. Hoje nós vamos só dar uma pequena palavra sobre ela, né? Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 21, lendo a partir do primeiro verso até o verso de número 8. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Que Deus abençoe o texto que nós lemos aqui para a nossa edificação. Irmãos, no capítulo de número 20, nós falamos aqui do juízo, né? Os irmãos lembram que João agora, com detalhe, explica como será o juízo final, né? Nós vamos só fazer um resumo aqui daquilo que nós estudamos sobre o juízo final. Então, nós vimos o seguinte, que nesse dia aqui Cristo virá, ele aparecerá no céu, como a palavra de Deus nos diz, e ele trará em sua companhia, né, os anjos e os santos, os crentes que já morreram, virão com ele, né? Então, nos ares, estará nos ares. Nesse momento, quando Cristo aparecer nos ares, será uma visão periférica total, né? Todo mundo, todo olho verá. Então, uma aparição no céu onde em qualquer parte do planeta vai observar e ver Cristo com a sua igreja no céu, com os crentes que já morreram. Então vamos pensar, os crentes que já morreram. E aí, nesse momento, aparecerá também na terra os ímpios que já morreram. Vamos lá. Com Cristo estarão os crentes que já morreram nos ares, a alma deles, né? A alma dos crentes que já morreram, a alma dos ímpios virão para a terra. Aí acontecerá as duas ressurreições, uma de crente e uma de ímpio. Primeiro a de crente, né? Primeiro os santos que morreram, os crentes que morreram, vão ressuscitar o corpo, e o corpo vai elevar e se unir a Cristo no céu. Nesse mesmo momento, os crentes que estiverem aqui no mundo serão transformados
e serão arrebatados e unir-se-ão a Cristo com aqueles outros que estão lá, né, ressuscitados agora no céu. Tranquilo aí? Aí vamos passar para o outro lado. A alma dos ímpios que morreram, os corpos serão ressuscitados e se juntarão com essa alma que já morreu, né, do crente do ímpio que já morreu. Então a alma veio e o ímpio o corpo vai ressuscitar e vai se unir a essa alma e estará aqui na terra, junto com os outros ímpios que não foram transformados. Eles estarão vivendo aqui. Aí nesse momento, irmãos, então haverá o juízo. E aí os irmãos lembram que nós falamos que o juízo aqui não é para a salvação, porque o juízo para a salvação foi feito enquanto essas pessoas viviam na terra, tanto os crentes como os ímpios. Então o juízo para a salvação e condenação aconteceu quando? Enquanto as pessoas estavam vivendo aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Quem crê não é condenado, diz João 3,17. O que não crê já está condenado. Então a posição definida do ímpio e do crente já foi aqui enquanto ele vivia aqui na terra. Então agora aqui não haverá mais a possibilidade de salvação, aqui cessou a possibilidade, né? E aí nessa figura nós vimos lá, lembra quando nós falamos que o evangelho foi tirado, né, que ninguém mais iria se converter? Lembra que João viu a separação do tabernáculo, dos crentes, né, dos ímpios, né, houve uma separação, então já tinha separado tudo e agora o juízo será aplicado. Então qual será o juízo aplicado sobre eles? O juízo será o Cristo mandado para o lago de fogo, enxofre, os ímpios, e os justos aguardando para o novo céu e nova terra. Nós vamos falar hoje. Então está bem definido, né? Então aí nós vimos aqui, que foi lançado no lago que arde em fogo e enxofre, os homens ímpios, o diabo, a antiga serpente e os seus anjos, a morte, o inferno, o anticristo, que é a besta, né, que emerge do mar, e o falso profeta, que foi a besta que emergiu da terra. Então todos esses são lançados lá no lago de fogo e enxofre. Aí, nesse momento aqui agora, os ímpios sendo lançados, sendo destruídos, e os justos nos ares com Deus, para que eles não sofressem o juízo de Deus. Os crentes não sofressem o juízo de Deus junto com os ímpios, é que eles foram então elevados para estar nos céus, né, nos ares com Cristo, nos ares. Aí agora então o juízo é aplicado. Quando o juízo é aplicado, irmãos, diz o texto aqui que a terra, os céus e o mar fugiram da presença do Todo-Poderoso. Então, ou seja, aquilo que era conhecido como terra, como céu até agora que nós vemos, né, o firmamento e tudo isso, e o mar vai fugir da presença de Deus. E aí os ímpios e o falso profeta e os agentes de Satanás, todos lançados no lago que arde de fogo e enxofre. Aí o julgamento que foi executado aqui foi executado por aquele que estava escrito naqueles livros. Lembra? Nós falamos de um livro, que é o livro da vida, que nesse livro estava escrito o nome do crente. Então, quem não estava com o nome escrito no livro da vida, não se converteu, era ímpio, já sofreu o juízo de condenação e já está lá no inferno agora, lá no lago de fogo e enxofre agora. Os crentes que estavam com o nome escrito no livro da vida, então eles receberão de Deus agora os galardões, pelo que está escrito nos livros. Então todas as obras, né, tudo aquilo que o crente fez, tudo aquilo que o crente passou aqui no mundo, né, na tribulação, na grande tribulação, sendo fiel a Deus, tudo isso está escrito lá no livro, nos livros, né, que estão lá.
E aí, com base no escrito nesses livros, eles receberão então o galardão de Deus. E os ímpios, com base no que foi escrito nos livros, suas obras, suas maldades, sua incredulidade, a idolatria, etc, etc, eles vão receber então as penas no lago que arde fogo e enxofre. Estão tranquilos? Então, eles vão experimentar a segunda morte. E os crentes vão gozar daquilo que Deus está preparando para eles. Aí, vamos contextualizar. Como isso aconteceu, agora João então tem uma nova visão. E começa no capítulo 21, digo. E aí, o início do capítulo 21, ele diz assim: vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ora, se nós vimos no capítulo 20 que fugiram tudo isso da presença de Deus, quer dizer o seguinte, que isso tudo que nós conhecemos por terra e mar, tudo isso aqui vai ser purificado. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos por uma coisa. Nós temos duas palavras gregas para falar sobre novo, né? Então nós temos news, que fazer um novo, uma nova coisa do que não existe. Então a terra e o mar que foram criados lá no princípio, eles foram criados do news que não existia, criados de uma coisa que não existia. Então, por isso, né, que Deus no princípio criou os céus e terra, criou do nada. Mas agora, aqui, a palavra que é usada aqui, não é mais essa palavra, é uma outra palavra, que o sentido dessa palavra agora, kainos, que tem o sentido assim, de uma coisa que já existe, fazê-la nova, ou seja, transformá-la nova. Assim como Deus fez conosco, né? Não, Deus fez uma nova criatura, mas dentro de nós mesmos. Então agora Deus faz da terra e dos céus um novo, né? Uma nova terra e um novo céu. E aí Pedro falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, de que essa terra aqui seria purificada, e o meio que Deus usou para acabar com tudo isso aqui e para fazer um novo foi o fogo. Por isso a promessa de Deus é que não mais destruiria a terra por água, né? Que agora Deus iria, os céus e a terra estavam entesourados para o fogo. Então o meio de Deus usar para purificar tudo isso que existe aqui, para que Deus então possa criar um novo, fazer um novo, para que a gente possa viver, crente, viver nesse novo. Agora olha que coisa interessante, diz o texto aqui que o mar já não existe mais, né? Então, a terra e o céu fugiram da presença de Deus, e o mar, mas agora que ele cria novo céu e nova terra, mas ele não diz que ele criou um novo mar. Por quê? Uma coisa interessante, quer ver? Então, a primeira conclusão que a gente tira daqui é porque o mar, gente, toda vez que Apocalipse fala no mar, ele fala de humanidade revoltada contra Deus, que é do mar que procede os homens maus que vêm. E o mar é um sinônimo de perigo, de tirar a vida, né? Então naquela época de João, os marinheiros saíam e assim não tinha expectativa nenhuma de voltar para casa. Então enfrentar o mar, né? O mar era um poder tão grande, né? que não tinha mais como pensar assim, o marinheiro saiu, agora a gente não sabe se ele vai voltar, porque ele vai enfrentar a coisa maior que podia existir na época. Mas se vocês notaram, no dia do julgamento, o mar deu aqueles que nele morreram, devolveu, né, tudo, porque o mar já não existirá. Então como será na nova terra, novo céu e nova terra? Então, se os irmãos observarem, o texto fala que há um rio chamado Rio da Vida. Então toda a vida no novo céu e nova terra será nutrida por esse rio. Então não há necessidade de mar, figuradamente falando, né, gente? Nós estamos falando aqui, não é literalmente, né? Figuradamente, Deus então irá sustentar a vida com o rio da vida e não com o mar, porque toda a vida que existe procede de onde, gente? Da água, não é? Toda a vida do planeta, ela procede e necessita da água para viver.
Agora, qual é a água que vai suprir a vida no novo céu e nova terra? A água da vida. Por isso ele diz: quem quiser, vem e beba de graça das fontes da água da vida. Então, é uma vida que sai do trono de Deus, é um rio que sai do trono de Deus, que traz a vida e que nutre a vida e que mantém a vida, né? No novo céu e na nova terra. Aí, diz que Isaías fala lá do cordeiro, apostar junto com o leão, com o boi. Sim, e também que Isaías também falou que Deus faria nova todas as coisas e que Deus faria novos céus e nova terra. Lá em Isaías já tinha isso, gente, né? A palavra de Deus lá no livro de Isaías 65, ele fala sobre esse novo céu e essa nova terra. É a promessa, né, que nós aguardamos de Deus. Aí, irmãos, depois que ele falou sobre esse novo céu e nova terra, e ele diz assim: porque as primeiras coisas passaram. Primeiras coisas, quais são elas? O que Deus tinha feito em primeiro lugar. Agora é uma nova etapa, é uma nova vida. Agora é um novo lar, né? Então é onde agora impera a justiça, né? E o governo absoluto e a presença absoluta de Deus na vida dos servos dele, né? Aqueles que Deus chamou e aqueles que pertencem a Deus. Aí, logo depois, tem pergunta aí sobre essa parte? Não? Então, logo depois ele diz assim: vi também a cidade santa. Agora veja, a visão que João está tendo, ela está dividida em partes. Primeira coisa, ele viu o lugar onde os santos vão morar, né? Então ele viu novo céu e nova terra. Agora a visão que João tem é quem são esses que irão morar, certo? Então a primeira foi onde. Agora quem são esses que irão morar nessa nova Jerusalém, nessa nova terra, né? Novo céu e nova terra. Ele diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Lembra? Nós falamos agora há pouco, onde que estava a igreja enquanto Deus estava aplicando o juízo? Nos ares, nos céus. E aí ela desce agora da parte de Deus, olha, vindo de Deus, né? Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Lembra que a Babilônia era a grande meretriz, né? Que foi lançada no lago de fogo e enxofre. Agora a cidade santa desce de Deus, ataviada como noiva. Então quem é essa noiva que está descendo do céu? A igreja, não a cidade, né? Ela aqui, João vai usar, depois os irmãos verão aqui, quando nós entrarmos na outra parte aqui, que João dá o tamanho da cidade, a beleza da cidade, tudo como uma forma figurada para dizer como é a igreja. Então esses que estão descendo aqui do céu, essa cidade que está descendo, é uma figura da igreja. Por isso não é uma cidade construída com casas e coisas, né? Mas é a igreja vindo e habitando no novo céu e na nova terra. Então agora é a igreja de Deus que se apresenta. E João diz assim: adornada como a esposa para o seu noivo, o seu cordeiro. Ora, toda a mensagem do Evangelho foi que Cristo veio para salvar sua igreja, que a sua igreja seria a sua noiva. Então agora, aquela promessa de Jesus, a promessa dos apóstolos, né, dos servos de Deus do passado, agora está se cumprindo, porque agora João vê a igreja vindo para habitar no novo céu e na nova terra, agora como noiva de Cristo. E aí, lembra que nós vimos nos capítulos anteriores o casamento de Cristo com a igreja? Agora, onde eles vão habitar? No novo céu e na nova terra. Quem são eles então? Todo aquele que procede de toda tribo, língua, povo e nação, que recebeu Jesus como Senhor e que teve as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né, mais à frente aqui no texto. E agora eles habitarão com o Senhor e o Senhor habitará com eles. Olha que coisa interessante, irmãos. Se a gente fizer um paralelo sobre a vida cristã, a vida cristã ela se divide da seguinte maneira. Veja bem, toda a expectativa, toda a esperança do crente é habitar com o Senhor, não é? Nós pensamos assim:
Quando o crente morre, ele vai para onde? No Senhor, no céu, para habitar com o Senhor. Então, toda a expectativa do crente aqui na terra é que na sua morte ele vai estar com o Senhor. Agora a situação aqui inverteu, né? Agora não é ele que vai habitar com o Senhor, mas o Senhor é que vai habitar com ele, né? E então isso tudo foi prefigurado e de uma forma parcial, demonstrado na presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas agora não, agora é o Deus triuno na presença, né? Na sua presença no meio do povo. Então ele chama a igreja aqui de tabernáculo de Deus. Vamos pensar duas figuras no Velho Testamento sobre a presença de Deus. O tabernáculo era a parte a parte de adoração no Velho Testamento, lembra? Paulo fala sobre isso também, os apóstolos, mas Hebreus é que fala de uma maneira muito especial. O escritor de Hebreus fala assim, que o tabernáculo ele foi construído aqui no mundo. Deus deu a ordem para Moisés para construir o tabernáculo e deu todas as instruções da medida do tabernáculo no céu. Então a ideia é que, da mesma forma que existe uma habitação daqueles que morreram, estão com Cristo, aí foi construída uma réplica dessa habitação na terra, que era figurada pelo tabernáculo, adornado, tinha cortinas, né, tinha medidas, tudo direitinho, certinho. E aí, ali no Santo dos Santos, era o lugar onde as pessoas podiam sentir e perceber a presença de Deus, no Santo dos Santos. Aí depois, quando Salomão foi construir o templo, Deus deu também todas as medidas, todas as ordens, todas as divisões, tudo que deveria ser adornado no templo, né? O ouro que cobria o altar, que cobria o tabernáculo todo, era tudo isso, era figura do lugar onde a presença de Deus estava. Lembra quando Isaías estava no templo? Ele diz assim, que viu o Senhor assentado no trono e a sua presença, né, encheu todo o templo. Então Deus preencheu tudo. Agora aqui, irmãos, o que João está dizendo é o seguinte, que quando a Nova Jerusalém, a igreja, estiver aqui na terra, né, no novo céu e nova terra, então a presença de Deus será total, sentida, percebida por aqueles que estão fazendo parte da Nova Jerusalém. Então, aquilo que era visto temporariamente e que era visto de forma parcial, porque estava só no tabernáculo e estava só no templo, né, agora não, agora será preenchido toda a terra, toda o novo céu e nova terra se inundará com a presença de Deus. Aliás, né, a palavra de Deus falou sobre isso, né, que encherá toda a terra, né, sua presença, sua glória encherá toda a terra. E a presença gloriosa de Deus vai encher, né, porque todo crente que faz parte dessa Nova Jerusalém vai estar sentindo e percebendo e tendo a presença de Deus na sua vida. Então, né, por isso então, ele diz assim, é o tabernáculo de Deus, é a habitação de Deus, né? É onde Deus vem. Por isso Jesus foi chamado o Emanuel, quer dizer Deus conosco, né? Porque Cristo veio para estar conosco e voltou para o céu, mas agora aqui não, aqui é a presença para sempre, né? Aqui. Outra coisa interessante aqui que o autor diz aqui no texto, é que Deus diz assim, no texto, que é o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. Olha, no Velho Testamento, Israel foi chamado povo de Deus, mas o Israel, irmãos, era o Israel espiritual. E qual era a função de povo de Deus? Era justamente uma figura disso que está acontecendo agora, aqui em Apocalipse, né? O povo de Israel foi chamado povo de Deus, mas qual é o povo de Deus mesmo? É a sua igreja, né? Por isso que Paulo diz que o Israel de Deus é o Israel espiritual, não é o Israel físico. E aqui agora, ele está dizendo, eles serão chamados povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, aí, ó, né? Então Deus não virá apenas para estar com eles, mas Deus estará. Então o verbo aqui no original
dá um sentido assim, que isso é uma coisa definitiva, que não há mais como tirar. Então, a presença de Deus estará para sempre. Não há um momento em qualquer que a presença de Deus não esteja com o seu povo, né? Ou seja, estará para sempre. E aí, olha a consequência disso. Então, o fato da presença de Deus estar entre o povo, no meio do povo, no povo, ele diz assim, que algumas coisas vão acontecer. Primeira coisa que ele diz aqui, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, quer dizer o seguinte, que não haverá motivo de pranto, de choro. Então, não é que Deus vai tirar a possibilidade de chorar. Não, Deus vai ser o consolo de tal maneira que não haverá motivo para ninguém chorar. E aí ele cita alguns motivos que pode levar alguém ao choro, né? Ele diz aqui, porque a morte já não existirá mais. Então, o pranto por alguém que morreu, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então, ele diz, não haverá motivo para o crente chorar. Porque ele diz assim, porque essas primeiras coisas passaram. Isso fazia parte de quê, irmãos? Do período em que a igreja estava aqui nesse mundo. Agora não. Agora é uma nova etapa, é uma nova vida. Agora é a nova Jerusalém, vivendo com Deus no novo céu e na nova terra. Então não há mais possibilidade nenhuma de choro. Por isso Deus enxugará totalmente dos seus olhos toda lágrima. Agora pensa, irmãos, uma igreja que está vivendo aqui na terra, na época de João, perseguida, sofrendo, os irmãos sofrendo, sendo mortos, muitos sendo mortos pela perseguição, e agora recebe uma mensagem dessa. Deus dizendo assim, que vai enxugar nos seus olhos toda lágrima. Olha que coisa maravilhosa, Olha como a presença bendita de Deus vai preencher todas as coisas, de maneira que não haverá mais nenhuma necessidade, nenhuma carência, na vida dos irmãos, dos crentes, porque Deus mesmo estará com eles e Deus fará isso, Aí ele prossegue dizendo assim, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Então Deus está dizendo assim, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo novo tudo, porque aquilo tudo que era anterior, aquilo tudo será desfeito, Até o corpo que era corruptível foi agora transformado. O que tinha morrido foi agora ressuscitado. Então Deus está fazendo novas todas as coisas. Ele diz, escreve, porque isso é verdadeiro, E aí ele escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Aí ele diz assim, disse-me ainda, tudo está feito. Então está dizendo assim, chegou o fim, concluiu tudo, Para a nossa salvação, quando Cristo morreu na cruz, Cristo usou uma palavra grega que é traduzido para a gente como consumado, Lembra? Então ele diz assim, está consumado. Ele estava dizendo assim, que toda a obra para a nossa salvação foi feita e foi terminada ali na cruz. Ele diz, pronto, paguei, está pago, não tem mais pecado, não tem mais nada que impeça o crente de ser salvo, Então está consumado. Agora quando ele fala aqui, que eu faço nova todas as coisas, e ele diz assim, e diz ainda, tudo está feito. Quando ele diz tudo está feito, ele está dizendo a mesma coisa, está dizendo, olha, está pronto, aquilo que foi prometido se cumpriu, aquilo que era para ser feito já foi feito. Então ele está dizendo, e aí ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega a última. Então está dizendo assim, eu fui o princípio de tudo e eu sou o fim de tudo. Tudo começou em mim e tudo encerra onde? Nele, em mim. Deus está dizendo isso para a gente, Aí ele continua e diz assim, o princípio e o fim. Eu sou aquele, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Lembra? A vida agora pertence a Ele e é nele que nós nos manteremos vivos, É nele que nós iremos desfrutar de todas essas coisas. Aí agora, nos versos seguintes, ele vai falar das bênçãos que nós receberemos lá no novo céu e na nova terra.
Olha as bênçãos. Olha aí. Quer ver? Acompanha aí comigo o versículo de número 7. Versículo de número 7. Ele diz assim: o vencedor. Então, quem é o vencedor, irmãos? Quem é o vencedor não é aquele que conquistou. O vencedor, irmãos, é aquele que resistiu. Lembra que a história do Apocalipse é toda essa, né? Então, o vencedor não é aquele que conquista, porque senão era por base no quê? No esforço humano, né? Então, o vencedor é aquele que resiste. Lembra? Quando João vê os que foram salvos vindo da grande tribulação, ele diz assim, que eles foram mortos e amaram mais o Senhor do que a própria vida, que eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, não tem nenhuma expressão aqui, irmãos, de conquista. Não é a ideia de uma luta em que uma pessoa vence na luta. Então, o vencedor aqui não é o que conquista, mas é aquele que resistiu, que permaneceu fiel. É aquele que não, mesmo diante da ameaça da morte, não negou a Cristo. Aquele que permaneceu fiel durante todo o tempo. E aquele que se manteve crente durante a grande perseguição, a grande tribulação. Aí diz assim, então esse que foi vencedor, que suportou e venceu até o final, ele diz assim, esse que é vencedor, herdará essas coisas. Quais as coisas que ele está falando aqui? Então ele vai dizer, as coisas que ele falou antes, o novo céu, a nova terra, a fonte da água da vida, a presença de Deus com eles, que vai enxugar nos seus olhos toda lágrima. Então tudo isso que Deus prometeu, que foi registrado no livro para aqueles que continuassem, ele diz assim, esse é o vencedor, e ele receberá isso, né? E agora João vê então isso sendo colocado aqui. O que receberão? Olha, os vencedores aí, esses que permaneceram na fé, eles receberão as bênçãos que Deus prometeu, né? Não passarão pela segunda morte, não tem poder sobre eles a segunda morte. Terão um nome especial que ele falou lá nas cartas, lembra? Nome especial. Terão poder sobre todas as nações, né? Então eles vão viver aqui reinando sobre tudo. Serão incluídos, foram incluídos, né, no livro da vida. Serão colunas no templo espiritual de Deus, né? Vão sentar com Cristo no seu trono, suportam a prova do mal e permanecem fiéis e serão premiados por Deus. Agora, quando que isso vai acontecer, irmãos? É agora, no novo céu e nova terra. Tudo aquilo que Deus havia prometido no passado, que para o vencedor, agora está acontecendo aqui. Então ele diz, o vencedor herdará essas coisas, aquilo que foi prometido lá no passado. E eu lhe serei Deus e ele lhe será filho. Eu lhe serei Deus e ele lhe será filho, né? Lá em Malaquias, quando os crentes estavam sendo postos à prova, né? E as pessoas diziam que não valia a pena ser crente, né? Porque os ímpios tentavam a Deus e escapavam, faziam coisas erradas e Deus não punia a vida deles. E aí Deus diz assim, olha, naquele dia que eu preparei, haverá um memorial escrito sobre eles, né? E naquele dia eu vou poupá-los como um pai poupa a seu próprio filho, né? E aqui agora vai dizer, eu lhe serei Deus e ele lhe será filho. Mas ele também mostra quem não estará nessa cidade, ou seja, quem não será, né, herdeiro dessas coisas aqui, quem não estará lá no novo céu e na nova terra. Versículo 8 diz isso. Ele diz assim, quanto porém aos covardes. Quem são os covardes, irmãos? Os que temeram a morte e abandonaram. Eram crentes nominais que estavam frequentando a igreja, mas quando veio a grande tribulação, a perseguição, né, se acovardaram e negaram a fé, né, e deixaram fora. Sim? Você estava falando no versículo 7 sobre a natureza do que é o vencedor. Aí a primeira expressão do outro fala que o covarde é o contrário. É o contrário. É uma comprovação. É uma comprovação, né? Ou seja, negou a fé, né? Então os covardes, aos incrédulos,
claro, aqueles que não creram, né? Aos abomináveis. Abomináveis aqui está ligado à idolatria, irmãos, né? As abominações, né, que as pessoas fizeram, né? Aos assassinos, olha, aos impuros, né, isso moralmente falando, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Aí diz, eles não estarão fazendo parte dessa nova Jerusalém. E aí, qual é a parte que cabe para eles? O lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o destino deles. Então ele deixou bem claro, aqueles que vão viver na novo céu e nova terra, aqueles que venceram, aqueles que permaneceram fiéis. E quem não vai viver? Aqueles que agiram de modo contrário, né? Ou seja, negaram a fé e praticaram as coisas que Deus disse que era injusto, que não deveria fazer. E aqui está bem definido, né? Então, uns estão gozando da vida, uns estão gozando da presença de Deus, é o tabernáculo de Deus, né, onde Deus habita. E agora os outros estão aonde? No lago que arde em fogo e enxofre. Foi bem definido. Aqui já aconteceu. Nesse momento aqui, os justos estão gozando do novo céu e nova terra, e os ímpios estão lá no lago que arde em fogo e enxofre. E isso tudo é para sempre. Assim como a vida eterna é para sempre, a morte eterna também é para sempre, né? Quando a gente pensa em morte, a gente sempre olha a morte como se fosse cessar, né? Cessar de viver, né? Mas não, irmãos, na Bíblia nós temos morte de várias formas, né? E não diz que toda morte é cessar de viver, né? O crente antes estava morto nos seus delitos e pecados, ele estava vivo fisicamente, não é? Então aqui no inferno diz assim, é a segunda morte, mas não é cessar de viver, não é deixar de viver, né? É sofrimento, né? É perda, né? Total. E sabe, irmãos, qual é o pior inferno para a vida de uma pessoa? É ele estar na presença de Deus, mas não poder comungar com Deus, não poder adorar a Deus, não poder ter relacionamento. Esse é o inferno do diabo, irmãos. Porque o diabo está na presença de Deus o tempo inteiro, talvez sim, percebendo a presença de Deus muito mais do que muitos crentes, não é? Mas o diabo não tem possibilidade nenhuma de mudar isso. Isso aqui é o desespero, isso aqui é o inferno. Um ser está na presença de Deus, mas não tem intimidade com Ele, não tem relacionamento com Ele. Pastor, isso é o desespero. O Paulo Júnior, ele fala que uma das dores do inferno para aqueles que vão estar lá é que no fim, se ele fosse lá para pagar suas dívidas, o inferno é justo, mas quando ele chega lá, ele descobre que a dívida tinha sido paga, mas ele não quis. Que louco isso. Ele não recebeu, né? Ele não recebeu. Pois é, e eu acho que o desespero pior é saber que isso não há mudança. Não tem jeito. Porque se houvesse pelo menos uma possibilidade de mudança, né? Não é? Lembra do desespero do rico, da parábola do rico e Lázaro? Exatamente. É esse desespero, né? Ele está dizendo assim, ó, eu não tenho mais possibilidade, mas meus irmãos que estão na terra têm, né? Ele estava lá no inferno. Ele disse assim, eu não tenho possibilidade nenhuma mais de mudar minhas circunstâncias, mas os que estão na terra têm, eles podem não vir para cá, não é? Dá um recado para eles, né? Dá um recado. Sim. O interessante aqui, quando ele fala de tirar toda a tristeza, né, toda a lágrima, porque hoje ainda existe tristeza para esses que não serão. Porque a gente pensa assim, como que vai ser? Que hoje eu oro pelas pessoas da família. Famílias, amigos que eu sei que não confessam Jesus como Salvador. E saber que eles não confessam, que se eles não confessarem que está reservado a isso, a gente fica triste. Existe uma tristeza. E existe choro muitas vezes. E aí você pensa que a obra vai ser tão completa que você vai ver, mas você não vai sofrer. Não vai ter sofrimento. Porque você vai compreender a justiça de Deus. E é interessante, por isso que a gente vai ligando as coisas, né? Por isso que Jesus falou assim, que no céu não casam, não se dão em casamento, porque a relação do céu
será diferente. De outra natureza. É de outra natureza. Então, não é essa relação afetiva que a gente tem, né, com as pessoas. Corrompida, né? Como pai com filho, como marido e mulher, né? Então, irmão com irmão, né? Essa relação afetiva, ela vai deixar de existir. Né? Por quê? Porque não é outro, gente, no céu, é um só. Entendeu? Então, não existe outro no céu. Não existe eu e o outro, né? Existe um só, porque nós somos um só corpo. Então não tem mais essa relação, né? Então, e aqueles que não fazem parte do corpo, não tem falta, porque o corpo todo vai ser todo suprido, todo integrado, né? Hoje aqui, nós somos corpo de Cristo, mas hoje há uma individualidade aqui manifesta, não é? Então cada um tem a sua vida individual, mas lá no céu não, lá será um só corpo, né? É só a noiva, né? É só uma, não existe mais de uma noiva, né? Interessante que toda hora aparece uma coisa nova, né? Isso aí já é mais uma coisa nova. É isso, Jesus. Mas é interessante demais, porque no Velho Testamento fala sobre o crisol, né? É que prepara o metal, né? Purifica o metal. E Jesus, na sua trajetória, ele nunca revidou os ataques, as afrontas, a judiação, né? Os maltratos, ele nunca revidou. Ele foi até a morte. E o ser humano, ele está aqui, a Bíblia fala que resistir até a morte e receberá a coroa da vida. E o que o Ricardo falou aí, olha, é uma coisa dificílima, né? Mas só que fala a Bíblia que todos passarão por dificuldades. Mas essa preparação de Deus com os seres humanos para chegar nesse ponto que o senhor está falando aí, né? Ele passa por um processo de prova. E o senhor falou que não existe conquista, existe resistência. Então o incrédulo no mundo, ele revida. Será que ele blasfema? Blasfema, reclama, né? E age tentando mudar a circunstância, né? Por que Cristo não revidou, gente? Por que Cristo foi como um cordeiro mudo diante do matador, né? Até a morte? Não é? Interessante. Vocês já pensaram sobre isso? Por que Cristo não revidou? Ele tinha. Lembra? Tinha condição. Lembra no dia da prisão? Ele não falou com Pedro? Ele tinha poder de revidar, né? E por que Cristo não revidou, gente? É muito interessante. Sabe por quê, irmãos? Jesus pagou não apenas a culpa do pecado, mas Jesus sofreu as penas do pecado, né? O castigo do pecado. Por isso que o escritor diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Porque todo pecado que o homem cometeu, irmãos, todo pecado que o homem cometeu, ele traz um sofrimento, né? Um sofrimento, primeiro, um sofrimento terreno, vivido, né? Mas um sofrimento eterno. Então, para ser perfeito o sacrifício de Cristo, ele não podia rejeitar o sofrimento, porque ele simplesmente podia dizer assim: minha morte paga a culpa. A morte livrou da culpa do pecado. Você não é mais culpado. Não há mais condenação. Pronto. Mas e o sofrimento? O sofrimento paga a consequência do pecado. Por isso ele tem que sofrer tudo aquilo que ele sofre antes da morte? Até a morte. Todo o sofrimento que Cristo passou é o sofrimento que o pecado, sofrimento que o pecado impõe sobre a pessoa, né? Inclusive o sofrimento que seria vivido no inferno, lá no inferno, ou no lago da morte. Então Cristo passou por ele para que nós não passássemos por ele.
Então, a salvação, irmãos, é uma obra tão completa, né? Que tudo foi vivido daquilo, né? Então, quando Cristo, olha, quer ver? Pensa conosco aqui, ó. A dor que ele passou do sofrimento da maldade e judiação dos homens, seria o sofrimento no inferno, né? O abandono na cruz, lembra? Deus meu, por que me desamparaste? A ausência de Deus, né? Da presença de Deus no coração do crente, né? Se ele estivesse lá no inferno. Jesus passou. E aí a pena maior do pecado, qual que é a pena maior do pecado? A morte que ele enfrentou. Está vendo que foi tudo perfeito para que ele pudesse ser o nosso substituto. Seu Redentor perfeito. Senão, né, ele pagaria uma parte só, né? Só uma parte. A morte na cruz seria a morte eterna, a condenação da morte eterna. Ele sofreu. Pronto. E o sofrimento, né? As dores que passariam no inferno, ele sofreu. E o abandono, né? A ausência da graça de Deus, né? Na vida da pessoa lá no inferno. Esse negócio que o senhor falou, que não haverá esse sentimento como existe hoje, porque essa emoção, esse sentimento da perda, né? Da separação, de pai, mãe, filho, né? É interessante que se vai existir esse relacionamento direcionado somente ao Criador, né? Sim. Porque fala mesmo aqui na Terra que quem amar mais pai, mãe, mas também, seu filhos, também pensando assim, né? Que senão não seria céu, né? Porque se a gente estivesse no céu pensando nos que não foram para lá, não é? Então, aí Deus vai tirar disso. Quando ele diz: enxugarei dos olhos toda lágrima, quer dizer que todo o sofrimento e motivo que nós teríamos para sofrer vai ser tirado. Então, não haverá mais sofrimento nenhum, porque ele tirou os motivos que a gente teria para sofrer, né? Ele já está preparando a gente aqui. E aí foi exemplificado onde, irmãos? Que isso foi o exemplo disso, prefigurado na arca. Lembra de Noé com a família na arca? Quantos parentes de Noé, das noras de Noé, que estavam lá de fora? Não é? Então Deus teve que tirar de Noé e da família o sofrimento, porque senão, imagina, irmãos, a porta foi fechada por fora, porque senão seria um desespero de ver as pessoas gritando, pedindo socorro, né? Um sobrinho, um tio, um irmão, né? Um pai. As noras de Noé tinham família, pai, irmão, né? Cunhados e tudo lá de fora gritando, né? E eles dentro da arca. Então Deus teve que tirar deles essa relação. Por quê? Porque isso prefigura aquilo que nós vamos viver na eternidade. Porque senão a gente vai estar no céu e pensando no outro que está no inferno. Não tem sentido. Mas o texto lá em Gênesis também vai dizer que Deus fechou por fora. Sim. Né? E porque se deixa para Moisés escolher, ele deve ficar na lista de convidado. Noé escolher, ele ficar na lista de convidado. Pois é, mas veja, a porta de entrada, não a porta de saída. Porque quem abriu a porta para soltar o porco? Noé. E a bomba? Noé. Então a porta de saída tinha, só não tinha lacrado a porta de entrada. Isso quer dizer o seguinte, que eles permaneceram na arca por quê? Por fé. Porque creram. Então, para entrar, foi Deus que pôs e fechou. Mas para sair da arca, né, era uma decisão. Por exemplo, uma nora podia subir lá em cima na arca, abrir a portinha e pular, né? Lá e dizer assim: não, eu quero ficar com a minha família. Não, mas ela creu, né, que ali era a salvação de Deus, né? Ali era a salvação de Deus. Por isso, gente, Noé pregou 120 anos. 120 anos. Então vejam, Noé não ganhou ninguém, né, mas não perdeu ninguém da família. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque às vezes a gente está preocupado demais com a salvação dos outros que estão fora e não está preocupado com a salvação dos nossos de dentro.
né? Então Noé pregou 120 anos, ninguém de fora converteu, mas ele não perdeu ninguém da sua casa, nem filho nem nora, não é? Isso é importante a gente pensar, né? Então, às vezes nós estamos gastando tempo com os de fora e não estamos gastando tempo com os de dentro. É necessário gastar tempo com os de fora, mas principalmente nossa preocupação tem que ser com os de dentro, né? Por isso Paulo fala que se alguém supõe ser religioso, mas não tem cuidado dos seus, tem negado a fé e é pior que o descrente. Porque às vezes a preocupação lá fora é maior do que a preocupação aqui dentro da casa, né? E a gente tem que preocupar primeiro com os da casa, né? Então, primeiro, aí, principalmente os da fé. Amém, gente? Amém. Bem, vamos terminar então. Aí na semana que nós formos estudar o próximo aqui, nós vamos falar sobre a beleza dessa igreja, né? Que é a Nova Jerusalém. Vamos receber a bênção então? Vamos pegar. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos até a noite, nós teremos o culto, né?